Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé. Meu nome é Fausto Araújo. Vamos para mais um tema de reflexão, de aprendizado, referente... O tema é: cristão crê em fantasma? Cristão crê em alma penada? Sim e não, tá? Nós cremos em algumas manifestações, sim. Nós acreditamos que pode acontecer, sim, algumas manifestações. Muitas delas, lógico, que é questão de charlatanismo, mas existe a possibilidade, sim, nós não negamos essa possibilidade. A nossa divergência referente a este tema, que pessoas mortas podem se manifestar neste mundo, é a questão da fonte, a raiz dessa manifestação, tá? Da onde ela está surgindo. Essa é a nossa principal divergência, que existe outros credos, ok? Vamos lá. Para que você possa estar parado pelas escrituras, eu recomendo sempre em todo vídeo que você pare agora, pegue aí um pedaço de caneta, pegue um pedaço de papel, uma caneta aí, né, e faça a sua anotaçãozinha num caderninho aí para depois você consultar à luz da palavra de Deus. Vamos lá. Vamos entender algumas coisas. Hebreus 9:27 diz assim: "E aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." Então, o que nós compreendemos com esse verso? Que depois que a pessoa morre, ela aguarda o juízo. Lógico que tem outros textos que a gente vai te apresentar aqui. Então, morte, morreu, está aguardando o juízo, certo? Seja num lugar de paz ou no lugar de tormento já, mas a pessoa está aguardando o juízo final. Eu vou estar lendo outro texto, em Lucas. Esse texto é o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando. É Lucas 16, a partir do verso 19. Só que eu vou estar lendo somente um trecho, a partir do verso 27. Tá? Onde o homem rico ele morre e um homem pobre também morre. E o rico ele vai para um lugar de tormento. E o homem pobre ele está num lugar mais tranquilo. E ele pede que... Ele queria que Abraão desse ordem a Lázaro, que estava lá naquele lugar de paz, voltasse dentre os mortos e avisasse seus irmãos, que ele tinha 5 irmãos, para que desse testemunho para que os irmãos dele não fossem para aquele lugar de tormento. Eu vou estar lendo para você, diz assim, ó. E disse ele: "Rogo-te, pois, pai," aqui ele está falando a Abraão, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento." Olha só a resposta de Abraão. Disse Abraão: "Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos." Ou seja, o que Abraão está dizendo aqui? Se os seus irmãos não querem vir para esse lugar de tormento, que eles consultem Moisés, os escritos de Moisés e os profetas. E disse ele: "Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam." Porém Abraão lhe disse: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite." Então, quer dizer, Abraão estava impossibilitado de voltar, tá? Aguardando, como toda pessoa que morreu aguarda. E ele pede ali, o rico ele pede para dar testemunho, para voltar. Ele falou: não pode, não vai voltar e pronto. Se quiser, a única fonte para não vir para esse lugar é crer nas escrituras sagradas, em Moisés e os profetas. Tá? Vamos lá, outro texto da Bíblia. Diz assim: "Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." Nós explicamos, mais uma vez, no vídeo essa questão de dormir. Não é dormir, tá? O que dorme é o corpo. A alma está totalmente consciente. Mas estão aguardando o juízo, tá? A Bíblia diz assim, em Jó 7, verso 7, Jó 7, né? Verso 9. "Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca tornará a sua casa, e o seu lugar jamais o conhecerá." Jó 7, verso 9 e 10, diz que aqueles que desceram à sepultura, elas não voltam à sua casa. Tá? Então a crença cristã é que aquelas pessoas que morreram, elas não têm contato novamente com este mundo aqui. Ela não tem contato algum com este mundo. Eles não têm poder de voltar e ter contato com este mundo. Eu explico isso naquele vídeo lá. Tá? Eu só estou reforçando essa ideia aqui.
Vamos lá. Agora, o que eu não explico no outro vídeo é o que eu vou explicar agora aqui para vocês. E como fica a questão das manifestações? Que é fato, gente, eu não estou aqui negando que não existam manifestações espirituais. O que nós não concordamos é que uma linha explica que é pessoas que morreram. E nós cristãos não acreditamos nessa ideia porque a Bíblia deixa muito claro que aquele que morreu, ele não tem autonomia ou poder de voltar, seja para ser beneficiado ou beneficiar alguém de alguma forma, ok? Então vamos explicar isso. Gente, nós cristãos acreditamos que é demônio. E eu vou explicar por quê. A Bíblia diz assim que em 2 Coríntios 11, verso 14, 2 Coríntios 11, 14, diz assim: não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Para você entender isso, pessoal, entenda uma coisa: o diabo é um ser poderoso, tá? E tem poder de se transfigurar, ou seja, ele tem poder de se parecer com aquilo que ele quer parecer. Ele tem esse poder. Esse trecho ele deixa aqui: não é maravilha, pois o próprio Satanás ele tem poder de se transfigurar, ou seja, de se passar por qualquer coisa, até mesmo um anjo de luz. Tá? Outro trecho também diz assim, João capítulo 8, diz assim: vós tende por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai, pois ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então o diabo, ele tem poder de se transfigurar em até anjo de luz. Ele tem poder sim, de fazer muita coisa. A Bíblia me dá respaldo disso, tá? E aqui diz que ele é homicida e ele é mentiroso. Mateus 12, verso 24 diz assim: mas os fariseus ouvindo isso diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ele é chamado também de Beelzebu, príncipe de demônios. Tá? Ele está na maior escala, na cabeça, né? Ele é o cabeça, ele é príncipe, ele reina sobre os demônios. Quando você pega essas informações e outras informações que nós temos, você vai ver que o diabo ele se opõe a tudo que se chama Deus e se adora. Desde que o mundo. Tudo que se opõe a Deus, tudo que é contra Deus, o diabo ele faz. Simplesmente para colocar um homem no estado cada vez mais de rebelião e desobediência total a Deus. Quando nós cristãos vemos essas manifestações, sabendo que os mortos não podem voltar e quem opera no mundo espiritual é o demônio, é o diabo, a única justificativa que cabe e plausível e que a gente encontra respaldo bíblico para falar é que é manifestações demoníacas. São demônios que podem aparecer como pessoas. O demônio ele é um imitador de Deus. Você vê um imitador e ele torce aquilo que Deus representa. E o que Deus fala, o que Deus representa. Você vê lá em Mateus capítulo 4 que o diabo aparece para Jesus, tentando a Jesus, usando a própria Bíblia Sagrada como respaldo, tá? Mas torcendo toda a ideia verdadeira por trás da Bíblia Sagrada. Então as pessoas estão num momento de fragilidade, o diabo vem, sabendo que as pessoas anseiam por esse contato com aqueles que partiram, e ele se utiliza isso, porque Deus ele condena esse tipo de contato entre mortos e vivos. Tá? A Bíblia diz assim: entre ti não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agogueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem que consulte um espírito adivinhador, nem que consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10 ao 12. Então a consulta dos mortos é proibida por Deus. Ah, mas por que é proibida por Deus? Porque os mortos não voltam. Então o que está se manifestando? Quando nós falamos que a pessoa viu, nós acreditamos, existe a possibilidade de a pessoa ver alguma coisa, de ter uma experiência sobrenatural, nós não negamos esse fato. A questão é a fonte, não é quem diz que é. Ali é o diabo, ali é um demônio se passando pela pessoa falecida. Então a nossa divergência é essa.
Lembrando que eu vou ler mais uma vez. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tá? A Bíblia diz que ele vai querer, no futuro, ele vai querer se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, receber adoração como Deus. Então ele se passa assim, gente. Ele se passa por pessoas. Não é as pessoas, nossos entes queridos, que faleceram, que não é. Para nós cristãos, é demônio, é Satanás, é o diabo e seus demônios, ok? Que eu possa ter ajudado, deixa suas dúvidas aí. Deixa eu só dar um respaldo assim. Quando você pega livros espíritos antigos e algumas ideias, quando você examina, você vai ver mesmo que os próprios espíritas, eles não têm como distinguir realmente, tá? Eu estou te falando isso porque eu já li esses livros aqui, ó, tá? Evangelho segundo Allan Kardec, o livro dos espíritos. Eles não te dão garantia que aquele espírito é quem é que está falando. Não existe garantia, tá? Não existe garantia. Eles deduzem pela linguagem que é a pessoa que está falando. Deu para entender, pessoal? Eles deduzem que aquele livro, que aquela pessoa que está falando ali através de uma manifestação, no caso aí, nesse caso, né, uma manifestação espírita, eles deduzem que é a pessoa pela linguagem, pelo comportamento. Tá? Eu acho que é muita ingenuidade. Nós temos um ser caído, poderoso. A Bíblia diz que ele levou 1/3 dos anjos do céu após ele. Ele conseguiu ludibriar, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos do céu. Está lá em Apocalipse. E levar ele após ele, se voltar contra Deus. Ok? O diabo teve esse poder, ele tem esse poder. Então, pessoal, não é difícil dele se passar por qualquer ente querido, parecer outra pessoa. Porque os espíritas, eles mesmos, eles alegam isso. Conhece-se pela linguagem e pela postura. Se ele é o enganador, se ele é o pai ele é o pai, ele é o principal, ele é o mais articulado na mentira, na falsidade, ele é assassino, ele é homicida. Se ele é o mais articulado, para ele é muito fácil isso. Ele pode se transfigurar, a Bíblia diz, até em anjo de luz. Tá, pessoal? Aqui fica meu alerta. Por isso, nós cristãos creem em fantasma, em alma penada? Sim, não. Sim, nós cremos que há manifestações, mas que a fonte que as pessoas dizem que nós não aceitamos, porque nós sabemos que o diabo tem o poder de enganar as pessoas. Que Deus te abençoe, te dê graça e discernimento. Espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Até o próximo vídeo.